Olá, saudações! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é para alertar a todos que o assistirem do erro que estamos cometendo. Um erro grave, gravíssimo, que é estarmos dando pouca importância ao momento atual que estamos vivendo, que é a Semana Santa. E já no domingo temos a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa semana, na sexta-feira, já temos, comemoramos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para compreender? Mas poucas pessoas estão dando atenção devida para esse momento. Estão mais preocupadas com questões econômicas, com essa questão da quarentena, essa questão desse vírus. Estão mais preocupados com a escuridão do que com a luz. A escuridão que aprisiona as pessoas espiritualmente, intelectualmente, hoje se tornou o objeto de maior importância da humanidade. Enquanto a luz verdadeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nos libertar, nos salvar, as pessoas estão dando pouca atenção, ou atenção nenhuma. Isso é um erro grave, gravíssimo, pois estamos colocando em risco a nossa salvação. Estou falando enquanto cristãos, pois a nossa salvação é uma realidade. Assim também como o inferno é uma realidade para o cristão. Deu para compreender? Ficou bem claro? E eu estava caindo também nesse erro. Estava muito, reflexivo, muito pensativo sobre esse momento negro que estamos atravessando. Foi quando eu tive uma intuição espiritual, algo realmente, uma revelação, mesmo que seja pessoal, mas que eu vou compartilhar com vocês, que é o seguinte, pessoal. Ontem eu tive essa revelação, essa intuição espiritual, que é o seguinte: devemos nos voltar para a Bíblia. Eu vou dizer mais precisamente por quê. Começarei afirmando que é na Bíblia onde está o manual da nossa vida. Aqui encontramos histórias de heróis, história de traidores, histórias sobre grandes homens virtuosos, homens viciosos, a queda e a ascensão da humanidade, a história da nossa salvação, a origem da humanidade, atos virtuosos, atos viciosos, a essência do ser humano, a natureza do ser humano, o poder de Deus, o quanto Deus está disposto a nos salvar e também o quanto Deus usa o seu poder para nos castigar, e assim sucessivamente. Tem a história da nossa salvação e também a história da nossa destruição. Ficou bem claro, pessoal? Estamos mais preocupados com quarentena, mais preocupados com essa questão desse vírus, com questões de economia. Ou seja, estamos agindo como pagãos. Como nosso Senhor Jesus Cristo falou, os passarinhos que não se preocupam com comida, e Deus providencia para eles. E nós valemos muito mais que muitos passarinhos, muitos pardais. Estamos preocupados mais com o acréscimo, e não com o reino de Deus e sua justiça. Queremos o acréscimo, quando na verdade o acréscimo é, um efeito e não a causa. Mas nós procuramos o efeito para depois justificarmos que temos a causa. Não há efeito sem causa, pessoal. A causa do nosso bem-estar, a causa da nossa salvação, é buscarmos o reino de Deus e sua justiça. É obedecermos a nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que nós estamos fazendo atualmente? Relegando tudo isso. Estamos olhando para a escuridão. Ficou bem claro? Olhando para esse antro. Esse antro aí que se diz científico, essa ONU.
A OMS, que coloca o aborto como medida providencial para conter essa pandemia. Deu para compreender? Ficou bem claro, pessoal? Acordem. E eu estava dormindo. Mas graças a Deus, Deus me chamou a atenção. Me fez lembrar da importância da Bíblia novamente. Não que eu não estou lendo a Bíblia nesses últimos tempos, mas diante dessa escuridão, diante disso tudo, eu estava muito voltado para essa questão. Os meus últimos vídeos no canal, falei muito sobre isso. Estava esquecendo da própria essência do canal, do meu canal, ou seja, tratar das verdades educacionais, de como o homem tem que atualizar suas virtudes, suas potencialidades, para buscar Deus. Ficou bem claro? Não que a gente não deva pensar sobre essas questões que está nos rodeando, sobre isso e aquilo, não. Como nosso Senhor Jesus Cristo falou, o homem sábio tira do seu baú coisas velhas e coisas novas. Mas nós não devemos, na escala hierárquica, colocar uma coisa sobre a outra, não. Temos que equilibrar. E o equilíbrio, para estar bem estabelecido, está na hierarquia das coisas. E na hierarquia dos valores está a Santíssima Trindade. Depois vem a família. Deu para compreender? E assim sucessivamente. Mas nós estávamos relegando tudo isso. E por isso, essa questão aí desse vírus, isso e aquilo outro, eu estou começando a enxergar como um castigo realmente de Deus. Se a gente for observar na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, a gente vê que Deus utilizava outras nações para castigar e corrigir, educar, propriamente dito, o povo judaico, quando se desviava de Deus, do que Deus queria, dos mandamentos de Deus, dos princípios de Deus. Deu para compreender? Ele utilizou outras nações, utilizou Nabucodonosor, por exemplo, o próprio Egito, e assim sucessivamente. Era uma forma de castigar, uma forma de educar. Deus educava muitas das vezes o povo judaico através dos castigos, de punições. Coisas hoje que, digamos, é como se fosse algo extremamente nocivo para as pessoas corrigir, falar em correção, disciplina, educação propriamente dito. Não se pode mais falar em punição de filhos, castigar certos filhos por certos erros, pois o objetivo dos castigos, sobretudo de Deus, quando a gente vê na Bíblia, é educar, é chamar o povo à realidade dos princípios divinos, de que nós estamos sendo desviados deles. Semelhantemente, são nos tempos atuais. Deus utilizava também outra forma de castigo, dessa forma. Dessa que eu vou falar é mais, digamos assim, mais incisiva, era quando ele mesmo descia ou mandava os anjos para cumprir uma determinada ordem, como a gente vê ali em Sodoma e Gomorra, onde os anjos desceram realmente para ir até Sodoma, para ver se o que o povo falava contra Sodoma e Gomorra, que chegou até Deus, era verdadeiro. E lá os anjos chegando, perceberam que era verdade. Eles, quando chegaram lá na casa de Ló, e quando anoiteceu, todos se juntaram ali em volta da casa de Ló, e a Bíblia fala bem claro, dos mais jovens até os mais velhos, sem exceção, todos estavam pervertidos. Queria que Ló colocasse para fora os anjos para que eles abusassem deles. Ficou bem claro, pessoal? Assim também no Egito, quando Deus enviou lá o anjo da morte para matar todos os primogênitos, uma forma de punição contra o faraó. E isso castigou os animais, os próprios filhos do faraó e dos familiares do povo do faraó, o povo egípcio, e assim sucessivamente, só poupando o povo judeu. Ficou bem claro, pessoal?
como que são esses castigos de Deus. E se Deus hoje olhar para nós, para a nossa nação, será que ele vai encontrar virtudes? Será que ele vai encontrar pessoas piedosas? Pessoas tementes a Deus? Pessoas que cumprem com seu papel enquanto pai cristão, enquanto irmão cristão, enquanto cristão propriamente dito? Será, pessoal? Será que estamos sendo hoje melhores que Sodoma e Gomorra? Com esses abortos, homossexualidade aí como praticamente regra, assassinato de crianças no ventre, essas doenças aí, doenças venéreas também. Ficou bem claro, pessoal? Traições, assassinatos, libertinagens. Deu para compreender? Pessoal, coloca uma coisa na cabeça. Que quando você se diz ser cristão, você é batizado e depois você é iniciado propriamente na vida cristã, você começa a ter consciência do seu papel enquanto cristão, você tem que saber que você faz uma aliança com Deus. E se você quebra essa aliança, tem consequências. Existem castigos. E nós estamos sendo castigados pela essa quebra de confiança, dessa aliança. Nós não estamos observando os princípios cristãos, os princípios divinos. Está aí essas nações contra a gente, mandando doenças contra a gente. Ficou bem claro? Tentando nos punir. É realidade, pessoal. Não adianta. Hoje, muitas pessoas agem como idolatria. Por exemplo, nesse momento que estamos vivendo, onde pessoas realmente estão sem trabalhar, estão necessitadas. Os grandes ídolos são aqueles que estão dando cestas básicas, que cantam isso e aquilo, estão distribuindo comida, isso e aquilo. São verdadeiros ídolos para muitas pessoas, assim como jogadores de futebol, isso, aquilo, outro. Ou seja, diante da desgraça, diante de tudo o que está acontecendo, dessa escuridão que nós estamos atravessando, a gente não acorda. Aí você diz, não, porque eles são bonzinhos. Pessoal, põe uma coisa na cabeça. O indivíduo em si, ele não é bom. Só Deus é bom, como afirmou nosso Senhor Jesus Cristo. Se um cantor X ou Y, um jogador X ou Y de futebol, um atleta, seja lá qual for, faz, digamos, uma caridade para todo mundo ver, aquilo ali eu penso que é tudo planejado. Pois hoje um artista ou um atleta, ele tem, digamos, sua reputação. Ele tem que, como é que se diz, cuidar de como ele como ele é visto e quisto socialmente. Por mais que um ator, por exemplo, tenha talento, ou um diretor de cinema tenha talento, um diretor de filmes, se ele não agir politicamente correto, de acordo com as diretrizes, que nem, se eu não me engano, um diretor de um filme, até desses de super-herói aí, que esqueci o nome dele, ele agiu contrariamente ao politicamente correto, foi afastado, assim também como atores, que nem aquele ator que faz, se não me engano, um Gavião Negro, e assim sucessivamente, assim como aquele Kevin Spacey. Qualquer coisa que fuja do padrão politicamente correto, você é castigado, você é punido. E as pessoas agem ali direitinho. Se você quer fazer caridade, quer fazer uma obra de amor, faça conforme o cristão, conforme nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, que a mão direita não veja o que a esquerda está fazendo. Mas não, coloca os quatro ventos, publicam, aí pessoas começam a idolatrar e as pessoas caem. E estão perdendo a essência do cristianismo, que é amar Deus. Amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer o bem sem olhar quem, por exemplo. Assim também como fazer caridade sem tocar trombetas. Ficou bem claro, pessoal? Estamos fugindo da essência própria do cristianismo. Dai de graça o que de graça recebestes. E assim sucessivamente. E esses artistas aí, de um modo geral, eles não dão nada de graças.
Não dão nada de graça. Só quem nos dá a graça é nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou bem claro, pessoal? Aí eu vejo aí atores, personalidades ligadas à TV, atletas, fazendo campanha para arrecadar dinheiro ou arrecadar alimentos, mas não tira nada do seu bolso. Ainda são idolatrados. Ficou bem claro, pessoal? Acordem, pessoal, acordem. Estamos na Semana Santa, a semana mais importante para o cristão, sobretudo o cristão católico, que é lembrarmos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E já no domingo temos a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou bem claro, pessoal? Temam a Deus. Parem, reflitam sobre a importância da vida de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. É Ele quem nos salva. Não é um cantor, não é atleta de futebol, um atleta de qualquer outro esporte, um artista, um pseudo-artista. Não, é nosso Senhor Jesus Cristo. Parem de idolatrar essas pessoas. Você tem ideia, propriamente dito, do que é o próprio Deus descer do céu e dar a própria vida para resgatar você dos seus próprios pecados? Pois você, pelos seus próprios méritos, não tem a capacidade de salvar-se. Você tem essa ideia? Eu entendo isso, mas eu não consigo compreender na sua integridade. Porque é um mistério tão complexo, algo tão maravilhoso, tão sublime, que ultrapassa a nossa compreensão. Mas eu sinto. Só nosso Senhor Jesus Cristo vai nos salvar, pessoal. Aí eu vejo pessoas, o que eu vou fazer nessa quarentena? Qual é o seriado que eu vou assistir? Nananana. Sejam homens de verdade, sejam mulheres de verdade, sejam cristãos de verdade, educadores de verdade, pais de verdade. Ficou bem claro? Aí eu vejo muitas pessoas dizendo, não, mas o sistema, o demônio quer destruir as famílias, quer destruir a base da sociedade, quer destruir a igreja. Sim, tudo isso é verdade. Mas o que você faz para contribuir com isso? Você colabora muitas das vezes. Nós colaboramos. Quando assinamos Netflix, por exemplo. Netflix é a favor do aborto, financia de certa forma o aborto. Mas você assina Netflix, você paga Netflix. Como é que você paga a algo para destruir a si mesmo? Você paga de bom grado. Você assiste novelas. Quando falam em ler a Bíblia, não, é muito complicado, porque ler a Bíblia é complicado, eu não entendo. Mas entendo uma novela. Passa noites em claro assistindo porcaria de seriados. Não que eu estou dizendo que não tem a sua importância a sétima arte. Não, eu tenho. É uma criação humana, de certa forma tem suas positividades. Eu gosto de filmes, assisto filmes, mas eu sei colocar na hierarquia das coisas. Bem, pessoal, é isso. Saiba da importância da hierarquia das coisas. Ficou bem claro? Como eu afirmei, eu sei o quanto às vezes é gratificante, muitas das vezes é até bom mesmo para o nosso entretenimento a sétima arte. Por exemplo, o ano passado eu assisti a um seriado muito bom. Era a história de um policial onde ele tinha ali como missão investigar um assassinato de um adolescente, de uma jovem, que estava prestes a casar. E ele começa a investigação e vê que os indícios estão levando para políticos, levando para as pessoas de alta sociedade. E o pai dela era, digamos, um desses titãs da indústria
civil, da construção civil, e ele tinha ligações muito fortes com políticos, e o assassinato dela estava envolvido com isso aí, com política, alta sociedade, alta cúpula política, com a nata social, financeira, isso, aquilo, outro. Com o tempo, lá no finalzinho já do seriado, ele falou algo extremamente importante. Ele disse, bem, a gente começou investigando o assassinato da jovem, que eu esqueci aqui o nome dela. Porém, nós esquecemos ela e tudo hoje está em volta da política, está em volta desse antro. E nós esquecemos de trazer justiça a ela, pois a vítima foi ela. Semelhantemente, somos nós atualmente. Estamos dando importância, pouca importância verdadeira a nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia. Estamos muito preocupados com esse antro político, essa escuridão satânica, com essa questão de falsa ciência. Fique em casa, proteja não sei o quê. Ficou bem claro? Quarentena, o que é que você vai fazer na quarentena? Isso e aquilo. Acordem, pessoal. Os mesmos que defendem quarentena, de um modo geral, quando eu estou falando da alta cúpula política internacional, os globalistas, são os mesmos que defendem abortos, os mesmos que defendem essa falsa ciência para cuidar dessa pandemia, são os mesmos que negam o cristianismo, são os mesmos que querem caçar cristãos. O país que deu origem aí, de onde essa doença surgiu, esse vírus, é o mesmo país que caça cristãos, que comem cachorros. Ficou bem claro? Acordem, pessoal. Saiam da escuridão. Venham para a luz. Venham para nosso Senhor Jesus Cristo. Quer um programa para quarentena? Leia a Bíblia. Comentem a Bíblia nas suas redes sociais. Comentem com seus colegas e amigos qual livro que você leu, o aprendizado, o livro dos provérbios, Eclesiástico, livro da sabedoria, o Pentateuco, os livros históricos, os salmos. Discutam isso e não coisas negras. Deu para compreender? Bem, pessoal, é isso. Desculpe o meu tom, a minha, de certa forma, até agressividade na minha voz, mas é isso. O que eu estou falando aqui, eu estou externando de forma sincera. Como eu falei para vocês, foi uma intuição bíblica que eu tive, uma intuição divina, e que eu estou compartilhando com vocês. É isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo, agradeço mesmo de coração. E novamente eu falo para vocês que rezem, meditem, contemplem e estudem. E acima de tudo, fiquem com Deus, tenha uma boa Semana Santa, uma boa Sexta-feira Santa, reflitam sinceramente, tenham uma boa Páscoa, reflitam, contemplem esse momento que estamos vivendo, um momento cristão de magna importância para a salvação de nossas almas. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.